Já está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você já está pronto para acompanhar o programa de hoje, entendendo que nesta 9ª semana desta temporada, onde estamos estudando o tema Unidade em Cristo, nós vamos aprender com certeza muita coisa da Palavra de Deus com as nossas amigas convidadas. Elas já estiveram na semana passada, conversamos aqui no programa com elas e colocamos alguns conceitos da Palavra de Deus. São duas professoras do NASP, Campus Engenheiro Coelho, professora Lani Cristina Burlandi Soares. Prazer, pastor. Prazer muito grande recebê-la mais uma vez, viu? E com ela, com a Lani, está a Regina Mota. Nome artístico Regina Mota, né? Eu não vou dizer os outros sobrenomes, melhor assim. Regina Mota é mais conhecida aqui da Novo Tempo como Regina Mota. Uma alegria muito grande, viu, Regina? A gente receber vocês aqui. São duas professoras do NASP. Regina, professora na Faculdade de Música, né? Licenciatura em Música. Você dá que disciplina lá, Regina? Cada semestre mudam as disciplinas. Uhum. Esse semestre eu estou dando performance vocal, eu dou teoria todos os semestres, né? Algum nível de teoria e estruturação musical, que inclui solfejo e todas aquelas coisas de quem estuda música. E esse semestre eu também dou pedagogia da voz para os formandos. Que legal, muito bom. Para os que estão quase se formando. Exatamente. E aí nos fins de semana ainda tem o ministério, né? Poxa, todos, assim, né? Nem sempre só no fim de semana. Né? Às vezes é durante a semana mesmo, Sim. Né? Que bom, que ótimo. Ilane, você como professora também, você é biomédica, está ligada agora à direção de pós-graduação, extensão, né? E pesquisa, ali do campus Engenheiro Coelho. Tem sido um trabalho desafiador para você, como biomédica, assumir uma área mais de pesquisa, como é que tem sido? Eu sempre tive esse vínculo muito forte com a pesquisa, né? No mestrado e no doutorado, fiquei praticamente por conta de pesquisa, então, para mim é familiar. É que agora é gestão, né? Mas, acima de tudo, eu sou professora. Então, eu estou feliz. Que bom, que ótimo. O NASP Engenheiro Coelho faz parte, um dos campos do Centro Universitário Adventista, né? Sim. Temos 4 campos, né? 4 com virtual. Com o campo virtual, são 3 campos físicos. São Paulo, Engenheiro Coelho e Hortolândia. E aí, agora com educação à distância, né? Sim. É muito interessante aí o trabalho que o NASP tem feito e tem sido um grande parceiro aqui da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, com professores, cantores, nos ajudam muito no conteúdo, né? Por isso que a gente agradece muito sempre ao NASP pela participação dos professores, tá bom? Bom, feita aqui a apresentação das nossas amigas que retornam ao programa. Esse aqui é um programa que às vezes tem muita presença masculina, mas eu fico feliz quando vem amigas para representar aqui as mulheres que gostam de conversar da Palavra de Deus. Eu convido a você que está em casa para fazer uma oração com a gente. Lani, você pode orar, por favor? Sim. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui em boas circunstâncias, com vida, com saúde. Podemos te agradecer pelas oportunidades que temos tido de estudo da Tua Palavra. Mais uma vez, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo a Tua direção. E que, acima de tudo, esteja com cada ouvinte, que possamos todos ser beneficiados, que o Espírito Santo possa nos falar agora no estudo da Tua Palavra. É o que te peço por Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ouvir mais uma vez Palavra do Autor com o pastor Dennis Fortin. Toda comunidade de igreja é uma comunidade humana. Somos todos indivíduos humanos com nossas próprias fragilidades, fraquezas e até pecaminosidades. Para onde quer que formos, iremos encontrar pessoas que não são perfeitas. Podemos pensar que somos perfeitos, mas não somos. E assim, aonde quer que formos, haverá pessoas igual a nós, seres humanos. E, portanto, talvez percebamos que em algumas outras pessoas há defeitos, há falhas. E podemos ter a tendência de querer apontar essas questões. Essa é uma grande maneira de destruir a unidade da igreja e destruir a ligação em comum que temos uns para com os outros. Jesus nos convida através do Evangelho, através das cartas de Paulo,
Ele nos convida a carregar o fardo do outro, a amar o outro, a ser útil um para o outro, para nos preocupar com a necessidade um do outro. E fazer isso apenas já é uma boa solução para percebermos que somos todos humanos e que não podemos esperar que todo mundo seja perfeito. Jesus quer que, por amor, percebamos que nossas preferências não são fundamentais para a vida das nossas comunidades, das igrejas locais. Eu posso ter algumas necessidades, algumas preferências e algumas opiniões que podem não ser as melhores para a comunidade. Precisamos de um pouco de humildade para compreender, reconhecer que as outras pessoas podem ter boas ideias também. E se fizermos assim, possivelmente daremos bons e práticos passos para resolver alguns desses conflitos que podemos criar por nada. Somos todos seres humanos e, quando entendemos isso, em geral, somos mais capacitados a deixar o amor de Deus brilhar através de nós para mudarmos a nossa vida e a vida dos outros. Bom, com essa introdução, nós já temos aí a definição do tema dessa semana aqui no programa, onde vamos falar sobre a prova mais convincente relacionada à unidade em Cristo. Na semana passada, minhas amigas, a gente conversou aqui sobre uma temática bem específica de temas que nos levam à unidade da fé. Não é? Vimos várias coisas. Nessa semana, alguns temas se repetem, mas é muito importante que a gente consiga aqui entender aqui, relacionado à prova mais convincente a respeito da unidade, aquilo que nós estamos estudando aqui no programa nessa semana. Como é que vocês veem? Eu queria começar com uma análise aqui do verso principal, porque é o seguinte, nós vamos falar sobre a morte de Jesus, o que Jesus fez, tal, mas é muito interessante eu falar da morte de Jesus, vocês, mas quando o sumo sacerdote fala profeticamente sobre a morte de Jesus, é claro que o Espírito Santo estava usando a ele, isso chega a chocar a gente, né? O fato de, mesmo assim, eles não terem aceitado a missão de Jesus. E aí, Regina, você pode ler esse texto para a gente, desse verso principal, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele? Claro. O verso diz o seguinte: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Isso são escritos do apóstolo João. Isso, então vejam só. O que será que fez com que este sumo sacerdote, falando sobre o ministério de Cristo, o salvífico de Cristo, não aceitasse o Senhor Jesus na sua vida, não é? Não é interessante isso? Profeticamente, claro, ele foi usado, né? Sim, ele nem sabia o que estava falando. Exatamente. Assim. Era mais uma afirmação política do que, de fato, mas ele cumpriu um papel super importante aqui nesse momento. Né? Eu acho que talvez aqui tenha o gancho da grande diferença dessas 2 semanas. Na semana passada, a gente falou de algumas doutrinas, algumas compartilhadas por todas as igrejas cristãs, algumas compartilhadas por algumas denominações. Eu acho que aqui, quando a gente vê essa postura desse sumo sacerdote se colocando politicamente, né, contra Jesus, a gente entra na questão do resultado, né, da vida cristã nos relacionamentos entre os seres humanos. Onde que os seres humanos, da forma como eles se relacionam, um pastor com os membros da igreja, os membros da igreja uns com os outros, e eu acho que, em última análise, até o ser humano, como ele se relaciona com Deus. Esses resultados, eu acho... nossa vida cotidiana. Eu acho que é uma coisa que está mais presente nesse estudo. Nesse estudo, exatamente. Dessa semana. Porque uma coisa é a gente abrir a Bíblia, não é, Lani? A gente pode ir ao púlpito, abrir a Bíblia, em todas as igrejas cristãs onde se abrem a palavra de Deus ali. Beleza, vou falar do amor de Jesus, mas o que é que Jesus fez na minha vida? Uma coisa é eu falar, eu posso estar apenas reproduzindo
palavras, o que o sumo sacerdote fez atrás, um discurso. Mas e o resultado na vida prática? E é incrível pensar em por que, né, ele tomou. Claro, como a gente já falou, tinha um viés político de poder mesmo, né? Eu não querer aceitar esse questionamento do tipo de poder religioso que eu exerço. Mas se a gente for pensar, era um homem que também estudava os escritos, né, do Velho Testamento, todos os manuscritos que era estavam, preparado, né? Ou seja, conhecia as profecias que tinham sido feitas a respeito do Messias e mesmo assim tomou essa decisão. Então, quando a gente pensa no valor que esses relacionamentos, nosso com Deus e nosso com o nosso próximo, eles têm na vida religiosa, aí a gente começa a entrar nisso que você está falando. É bonito falar, tá bom, é ok. Qual é o impacto disso na minha vida? Hoje em dia, eu sempre penso nisso, lidando com jovens, isso é bem claro, né? A questão da coerência. Então, as pessoas não acreditam mais no discurso sem ele ser coerente com a sua prática. Verdade. Então, eu acho que esse aqui é um assunto muito, muito importante para nós. Às vezes a gente cai nesse erro, né, de achar que o que eu falo é mais importante do que o que eu vivo. Não é assim, não é assim. E o seu discurso ele fica completamente sem valor quando aquilo não reflete a sua prática. Hoje é muito, muito nítido isso, né? A gente não acredita mais nessa... Se não houver essa ligação, essa coerência, a gente não... Aquele discurso, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, já né? A gente tem que praticar o evangelho. Sim. Não tem esse negócio de chegar e falar assim, não, eu vou lá falar do amor de Jesus, mas no bastidor, na vida pessoal, o cara vive como se não cresce no poder do Senhor Jesus, né? Exatamente, não demonstra que, assim, quando você pensa no todo, né, você pensa que você pode até ter uma divergência, um ponto de vista diferente, não abrindo mão de princípios, né? Mas você consegue ter uma visão mais ampla. Quando você fica aquela questão pessoal, naquele ponto de vista, às vezes, muito... Às vezes tem alguns desejos que a gente não quer abrir mão. Esse aqui talvez seja um problema. Aquilo está tão... aquele lugarzinho é confortável, eu não queria abrir mão disso, e às vezes a palavra de Deus está mostrando uma coisa, né? A graça de Jesus, Ele quer que Ele nos aceita como nós somos, mas Ele quer que a gente cresça, e esse crescimento às vezes demanda deixar essa vontadezinha que não tem nada a ver. E dentro dessa visão, um dos pontos aqui do nosso manual de estudos, que você pode ter acesso ao conteúdo desse manual através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas, a nossa parceira aqui no programa. O site é cpb.com.br, você pode ter acesso a esse conteúdo lá. É sempre bom que você tenha esse manual. Um dos pontos aqui é que o grande fator de unidade entre todos nós é estarmos debaixo da cruz do Senhor Jesus, não é? Estarmos vivendo debaixo desse conceito poderoso. Por que vocês acham que isso é tão poderoso, tão importante, que é um ponto que solidifica todo mundo cristão, né? Não importa a crença de uma pessoa, até tem um parágrafo aqui que fala isso, né? Sejam quais forem nossas crenças, a gente tem que estar motivado debaixo da cruz de Cristo. Essa é a motivação principal. Porque o quanto isso é importante? Quando a gente entende isso, a gente entende a nossa missão. Nós devemos ser discípulos. A gente entende esse sacrifício, a gente entende todo o contexto que a gente vive na raça humana hoje aqui no planeta Terra, e a gente entende que essa mensagem deveria chegar a todos. Né? Então, é num contexto de que eu entendo o papel que nós temos hoje a desempenhar, e esse papel, isso nos une. Temos uma boa nova para passar para as pessoas. E do outro lado do espectro tem um enorme desconforto, porque para muitas pessoas pensar que Deus se
se deixou tão vulnerável a ponto de ser maltratado, torturado e morto, será que eu quero, né? Existe esse outro lado da moeda do não cristão. Será que eu quero esse Deus? Então, fica uma responsabilidade para nós cristãos de tornarmos a nossa vida algo tão rico nas experiências uns com os outros, na forma de termos unidade na diversidade, como a gente falou semana passada. Exato. Que aí a pessoa pense, tá bom, então talvez tenha algo aí. É verdade. Bom, a gente fica muito nesse discurso nosso, exatamente. Jesus, mas a outra pessoa talvez não teve essa iluminação, não consegue ver bênção numa morte. A morte vê como uma perda, como uma tragédia, um fracasso. Né? E que no caso do Senhor Jesus não, mas estamos sob esse conceito, né, que o fundamento dessa nossa fé, da sua fé que está em casa, nós que somos cristãos, vamos dizer assim, se você, que já aceitamos isso, que já aceitamos isso, né? O fundamento é vivermos debaixo desse contexto, que a morte de Jesus, ela é realmente de onde partem todas as demais doutrinas cristãs. Parte dali, tudo parte dessa morte. Se Jesus não morreu, é vã a nossa fé. Não é como diz a palavra. Então, esse é o ponto que eu acredito que se torna a prova mais convincente para a gente, partirmos desse ponto. A partir desse ponto, vem todas as demais, né? Olha, o tempo passa bastante rápido, vamos para um intervalo e nós voltamos em 2 minutos.